Imigrantes de Sucesso. Olá, imigrantes! Hoje estamos aqui com Gonçalo Pérez, nosso primeiro atleta da Matchbox CrossFit, entrevistado aqui na nossa casa. Matchbox CrossFit é uma box feita por profissionais excelentes. Venha fazer uma aula experimental, temos todos os equipamentos necessários e estamos prontos com muitas nacionalidades, como a do Gonçalo, para poder te receber. Um grande abraço e segue aí nosso episódio com essa história incrível do nosso imigrante Gonçalo Pérez. Gonçalo, muito obrigado por aceitar nosso convite. Obrigado eu, Marcelo. Primeira pergunta, já treinou hoje? Hoje já treinei, estamos aqui saindo do treino. Sim. Mas foi um treino puxado, mas sempre vai ser um treino que está adaptado às condições de cada um. Por exemplo, eu agora estou com uma lesão no ombro, então foi adaptado nessa situação, mas cada pessoa tem uma limitação ou não, mas sempre os treinos são bons. São bons, dá para sofrer de qualquer jeito. Dá para sofrer, também para se divertir, para qualquer coisa, mas é bom. Isso mesmo. E como é que o CrossFit surgiu na sua vida? Você já treinava no Chile ou passou a treinar aqui em Portugal? Para mim é uma coisa nova, porque, eu sou professor de educação física, de profissão, de lá no meu país, que é o Chile, e lá nunca treinei CrossFit. Sempre estava a jogar futebol, estava a treinar, fazia treinamentos funcionais, sim, coisas assim. Em ginásio? Em ginásio, normal, com amigos, sozinho. Mas quando vim para aqui, comecei a procurar onde treinar. Passei por muita academia, muito ginásio. E sentia que não gostava, queria uma coisa nova, uma coisa melhor. E achei aqui a nossa caixinha e eu acho que foi a melhor escolha de vir para aqui, treinar, conhecer os coaches, a todas as pessoas que treinam aqui também. Aqui a gente se conheceu. Sim, é verdade. Então aqui achei uma comunidade muito boa para treinar, se liberar de coisas e aprender uma nova disciplina que nunca experimentei. Ótimo, ótimo. E você acha que o CrossFit te ajudou na sua adaptação aqui em Portugal? Eu acho assim, tirando os treinos, o benefício do desporto e tudo, tirando tudo isso, para mim ajudou muito em sentir que estou aqui, tipo, insertado na sociedade, que as pessoas são como se você conhece há muito tempo. Sim. Que você já está aqui há muito tempo, você mora aqui há muitos anos. Essas são as coisas que eu sinto, estando aqui treinando. Como eu dizia, comunidade, de fazer coisas, as festas do Natal, do fim do ano, são coisas que não é só treinamento, sino também amizades que surgem e fazem que um se sinta mais confortável, mais em um conforto melhor ainda. Sim, com certeza. As confraternizações, o fato da aula ser em grupo também, todos aprendendo juntos, mesmo que em diferentes níveis, ajuda esse senso de pertencimento, né? De você estar inserido na comunidade. Sim, e também um benefício quando, já falando dos treinos, quando é um partner good, aí você conhece seu partner, brincam, riem e também vai brincar um ao outro, se desafiam também, fazem coisa muito boa. Gonçalo, você acha que a disciplina física ajuda na disciplina emocional da imigração? Você acha que dá para fazer esse paralelo como professor de educação física? Muito. Tanto assim que, por exemplo, antes de eu encontrar a caixinha, porque foi a minha namorada que encontrou. Ela achou, também tinha aqui uma amiga que treinava, ela passou informações e a gente chegou. Mas nesse tempo, quando minha namorada entrou, eu entrei depois que ela. Mas nesse tempo, eu estava a fazer psicologia. Eu estava com uma psicóloga que estava me ajudando pelo processo que eu estava passando. Sim. Mas aconteceu que quando eu entrei cá na caixinha, fazia as duas coisas. Treinava e tinha psicóloga. Passou um tempo, tipo 6 meses, e a caixinha, sem falar mal de ninguém, mas a caixinha começou a me ajudar mais. Sentia que estava a ter mais vantagens com treinar CrossFit cá. Que comecei a me liberar, a ter melhor relações interpessoais. Sim. Com os colegas daqui, com a gente, a conhecer mais, a me abrir, a conhecer pessoas, não estar tão fechado, estar no meu canto assim de não fazer nada. E me ajudou muito, Tanto assim que deixei de ter sessões de psicologia e fiquei só com os treinos. Ou seja,
No caso, você já tinha o físico, né? Porque você sempre, pelo que eu percebo, você já é um praticante de desporto há muito tempo, mas faltava ali a questão mental para poder te desbloquear e ajudar você a se integrar mais, a se abrir mais, né? Ou seja, o mental, ele é um fundamento muito importante para o físico, né? Muito. Por exemplo, era uma coisa que eu já tinha resolvida de lá do Chile, que eu treinava, fazia minhas coisas, a mente estava firme, segura. Mas quando você sai do seu país, vem para o outro, tudo vem para baixo. Sim. Você tem que renascer de novo. Sim. Então, nesse processo, você precisa de encontrar um conforto que te ajude a continuar. E os treinos daqui ajudaram muito para me insertar e conhecer pessoas. E nessa parte foi muito bom. Sim, eu compartilho da mesma opinião que a sua. O processo migratório para nós, para mim e para minha esposa, também foi muito pautado pelo CrossFit. Não à toa a gente segue treinando. Fizemos ginásio um tempo, mas não conseguimos, tivemos que voltar porque realmente é muito diferenciado. Antes de falarmos sobre o seu renascimento, né, a gente precisa entender sobre a sua origem. O que passa na sua cabeça quando você ouve falar do Chile, que é o seu país? Quais são as coisas que vêm na sua cabeça quando eu falo Chile? Ou quando você vê a bandeira do Chile? Uma coisa que eu nunca imaginava, porque às vezes quando não está no seu país, você não tem uma visão dele real. Ou seja, você está no seu país, você briga com as coisas, está estressado, acha que tudo está mal, está tudo errado, que o país não cresce, que não presta, né? Que não presta, está aí preso, não está. Mas quando você sai e olha seu país, vem uma nostalgia, vê que seu país não é tão mal como você achava. Sim. Sim. Vê também que tem saudade das pessoas, coisa que nunca imaginei. Mas tem saudade não das pessoas como um nome pessoas, senão que tem saudade de tipo da população. Sim. Como é você, como é sua família, como é seus amigos. Essa relação você tem saudade. O dia a dia enquanto cultura do Chile. O que seria isso, por exemplo? Não, por exemplo, você vai para o trabalho, volta, geralmente junta com amigo depois, pegar um telemóvel e fazer uma chamada, tem um amigo perto, você sempre tem coisas para fazer, se tem um problema, tem muita gente para te ajudar. Sim. E todo presencial, e você tem sempre esse carinho, essa cercania com a sua família, com seus amigos, coisa que fora não vai ter. Sua rede diminui bastante, né? Sua rede de apoio. Sim. E se tem, você também encontra, mas de outra maneira, que também é boa, é válida, porque também ajuda muito. Então, o que estava mal, vamos dizer assim, no Chile para você vir? Você acha que você vir para Portugal foi uma decisão que partiu da sua vontade ou foi uma necessidade mesmo? Algo estava muito mal e você sentiu a necessidade de sair do Chile? Nessa parte eu agradeço também que a minha decisão não foi por uma necessidade, como atualmente tem em outros países. Foi uma decisão própria de crescimento, de experiência, de viver coisas novas. Sim. E também de ter uma vida que eu também achava que no Chile ia conseguir fazê-la, mas ia ser ainda também mais difícil. Ia ter que trabalhar muito mais para conseguir a mesma coisa. Mas aí também foi um risco. Sair e pensar que no outro país você ia conseguir outras coisas que no seu país não. Mas graças a Deus as coisas surgiram, deram certo e a decisão foi boa. Foi boa. Hoje, olhando para trás, você não se arrepende de nada? Não. Pelas coisas que tenho hoje, não arrependo. Ótimo. Gonzalo, eu sei que você é muito ligado no futebol, então vou compartilhar uma história minha. Um dia que eu senti mais orgulho de ser brasileiro foi quando o Brasil ganhou a Copa de 2002. Isso já tem muito tempo, não vou falar aqui a minha idade, mas eu lembro que as pessoas saíram loucas na rua, a buzinar e a gritar. Foi um dia inteiro, foi num domingo, se eu não me engano, e foi o dia inteiro assim de festa. Teve algum dia na sua vida que você já sentiu muito orgulho de ser chileno? Eu acho que no futebol não posso falar igual que você, porque não é... Vamos chegar lá. Não é a mesma história, não é igual. Mas, por exemplo, quando eu vejo que o país dá-te orgulho, por exemplo, lá no Chile tem muito incêndio no verão, casualmente no verão, né? Então sempre são quase nas mesmas cidades e vai toda a gente ajudar,
fazem tipo recolha de roupa, alimentos para levar lá, Sim. colchões, cama, casas também, donações. Então são coisas que vê como, pô, a gente se ajuda. São um país unido, no geral. Mesmo também que nós temos uma entidade que chama-se Teleton, que a Teleton também é uma entidade que ajuda as pessoas, crianças, adultos. Sim. Eu penso que no Brasil também tem. Acho assim, homens e mulheres que têm alguma discapacidade física, intelectual, manual, qualquer coisa. Mas eles ajudam. Uma vez por ano, faz um evento, um show, e toda a gente vai ao banco e faz uma doação de dinheiro. E essa doação vai todo o país, ou a maioria do país faz uma recolha de dinheiro e vai em doação a essa entidade. Para as crianças que têm problema ou precisam de uma prótese, alguma coisa para continuar normal na vida. Sim. Então, tem coisas que o país faz que dá orgulho ver e que agora fora tem saudade disso e também reconhece estar aqui fora. Um senso de ajuda e de pertencimento, né? De que todos são juntos enquanto nação e todos podem se ajudar e ter uma vida melhor enquanto país, não é? Sim, e também pelo que é conhecido que o Chile é um país que tem muito sismo, terremoto, coisa assim. Então, quando acontece, também a gente se ajuda, fazem equipas para as cidades que têm mais danos. Então, a gente vai dar uma mão para te ajudar. Sim. Gonçalo, você falou sobre renascimento. Quando você decidiu, como é que surgiu isso na sua vida? Quando é que você decidiu renascer com a imigração? Eu acho que foi muito também pela ajuda da minha namorada, porque pela minha experiência que eu passei, eu falo assim, quando um casal vem, ou vem, sei lá, vem alguém com um amigo, com um irmão, com um primo, quem seja, mas não sozinho, tem muita probabilidade de você ultrapassar as coisas, os limites, os problemas, qualquer coisa, você tem uma vantagem. Mas com as coisas que eu passei, as pessoas que migram sozinhas têm todo o meu respeito, porque migrar sozinho é muito difícil. Eu falava com minha namorada, se eu tinha migrado para cá sozinho, eu acho que todos os problemas que aconteceram no início não sei, eu acho que tinha já voltado para o Chile. E agora, enquanto imigrante, eu tenho uma curiosidade que você fala espanhol, hoje fala português também muito bem. Para você escolher um novo país, você chegou a considerar outras opções na América do Sul, Argentina, Bolívia, Colômbia, ou até Espanha? Ou você já preferia Portugal? Como é que foi essa escolha de país para você? Por exemplo, quando no nosso caso tínhamos a vontade de mudar, de emigrar, sempre diz Espanha, pela língua. Sim. Mas o que acontece? Nós também tiramos uma chuva de ideias das coisas que nós queríamos, porque também a migração não é para todo mundo igual. Vai depender muito das coisas que você quiser, ou se tem se é um casal o que vocês querem. Então, o que nós queríamos ao momento de emigrar? Uma cidade tranquila, uma cidade com segurança, uma cidade que você consiga ter a documentação legal, normal, com trabalho, com tempo, com tudo passo a passo, de maneira tranquila, mas que você consiga ter uma forma de estar tranquilo. Sim. Aí, nessa parte, Espanha ficou fora. Porque nessa altura, quando eu migrei... Foi em que ano? Foi no ano 2022. Ok. Nessa altura, a Espanha, para entrar lá, era só se você tinha um familiar espanhol, ou se você tinha um familiar que já morava lá há muito tempo, ou se você tinha um documento que você era descendente do espanhol direto. Era impossível. Mas ainda assim, se a Espanha dava opções de entrar, para mim Portugal sempre foi uma opção por causa da segurança. Se eu fazia a comparação de Lisboa e Madrid, que são as capitais, a segurança cá era maior. Concordo. E para isso, essa era a nossa prioridade. Porque se eu falasse assim, minha prioridade era fazer dinheiro. Eu ia para um país a falar inglês. Eu não falava inglês, mas tinha que estudar e coisas assim. Tipo Austrália, Nova Zelândia, Dinamarca, esses países. Mas minha prioridade com minha namorada era outra. Segurança
estabilidade e a porcentagem alta de conseguir os nossos sonhos. E aí o Portugal era o primeiro. Uau! Então vocês tiveram toda uma preparação, toda uma pesquisa, não foi uma mudança... Não, quero mudar, Portugal apareceu, não, vocês se prepararam antes. Interessante saber sobre isso. Ainda assim que eu tinha, por exemplo, uma parte da família, não direta, mas uma parte da minha família que mora em Canadá. Até eu falei com eles, como é que é lá e tudo, né? Mas aí também influía muito o inglês, sim, o frio. Para nós que somos lá de baixo, apesar de que o Chile é um país frio, não é? Assim, mais ou menos, depende de onde você vive. A parte do sul é mais fria, mas na parte que eu sou de Santiago, é seco, é calor. Não. Mas aqui é melhor, mas também por causa do clima, Lisboa ou Portugal tinha um melhor clima também. Sim, sim, interessante. E muitas pessoas continuam a escolher Portugal para viver do resto da Europa justamente por causa do clima, não é? É um clima realmente muito agradável. Você tomou a decisão de vir para Portugal com a sua esposa, certo? Com a sua namorada. Como é que foi essa decisão? Quem puxou o carro, vamos dizer assim? Quem tomou a primeira iniciativa? Ela. Ela, sim. Ok. Porque quando eu conheci ela sempre falou do primeiro dia que ela queria sair do Chile, que era o seu sonho. O sonho dela? Olha, que legal. Mas também era um dos meus sonhos de pequenino, mas não era o principal, como era o sonho dela. O dela. Ela estava muito mais inclinada à mudança. Estava. Mas quando aí um dia, numa conversa, num jantarzinho, estávamos aí, a gente começou a conversar das coisas que eu queria na vida, que ela queria na vida. Chegamos a esse ponto. E aí ela disse, eu quero ir já. Você vai comigo ou você vai depois? Eu falei assim, não, a vida é hoje. Qual vai ser a diferença de ir depois a ir agora? Sim. Agora, ir agora é uma coisa que tem que fazer tudo rápido, vender algumas coisas e puxar. Mas eu falei assim, consigo fazer? Consigo, por que não? Então falei assim, então vamos agora, vamos junto. E aí foi uma coisa de 4 meses. A planejar e vender tudo. Pum, e chegamos aqui. E foi a melhor também decisão, porque tempo depois que nessa altura de 2022, que nós chegamos cá em abril, tempo depois, as coisas aqui em Portugal começaram a mudar. Começaram a tirar, tipo, vistos. Manifestação de interesse. Também tiraram. Então, eu estava assim, imagina, eu chegava depois. Talvez não podia chegar, né? Ela já avançada com as coisas e eu ficando atrás. Será que ia ser melhor? Eu acho que não. Para mim e para ela, foi na época certa que nós tínhamos que chegar cá. Ou seja, tomaram decisão, bora e... Bora, sem olhar para trás, sem medo. Vamos para frente que qualquer coisa a gente está junto. Voltam sim, ou vão para outro país. Imigrar com um parceiro ou uma parceira, sem dúvida, é uma escolha, vamos dizer, não diria assim, é melhor nem pior, mas é um suporte adicional que você tem que faz a diferença no dia a dia, né? Mas como é que foi para a família de vocês ouvir que vocês iam para Portugal e para a família dela? Como é que foi isso? Como é que vocês contaram? Chegamos num ponto que quando ela vai ver o vídeo vai começar a rir também, porque pronto, para a família dela foi uma coisa normal, porque como estava a dizer, como ela sempre falou dessa decisão, desse sonho, eles já esperavam, né? Eles já esperavam que ela ia sair em qualquer momento, mas na minha parte, na minha família, foi mais difícil de aceitar. E nessa altura eu não percebia, mas depois percebi por quê. Mas porque eu também eu sou muito ligado à minha família. Sim. Muito perto da minha mãe, do meu pai, minha irmã. Então foi numa altura que ninguém esperava que eu ia dizer, vou sair. E como é que você planejou contar essa notícia? Só contaram? Como é que foi? Foi num jantar, num almoço? Foi num jantar, estava eu sozinho com meus pais, minha irmã e tudo. Tenho que falar com vocês. Vamos embora. E aí minha mãe... Chorou. Meu pai e minha irmã... Quê? E aí eu estava, na minha mente, será que estou fazendo... Não. Esquece, tranquilo, respira, conta.
mas conta o porquê, conta com quem Sim. vai, por que vai. Então. Na altura eles já conheciam sua parceira? Pouco. Pouco? Ah, Tem então... uma história ali que vamos fazer um resumo. Mas eu já tinha falado dela, já conhecia, mas não muitas vezes. Ah, ok. Tinham se encontrado poucas vezes sim, ainda. Sim. Então, nessa altura que eu contei que eu ia para fora, foi também uma... Por isso agora eu percebo, porque era esse medo de mãe, também essa preocupação do pai, esse ciúme de irmã. Sim. Então eram umas coisas que eu, nessa altura, ficava assim também chateado, porque era, vocês não percebem, porque... Mas eles nunca, por exemplo, tiraram o apoio. Sim. Pode ser que não concordavam com fazê-lo rápido, sim, mas eles sempre deram o apoio, sempre. Incentivaram, né? Tristes, mas incentivaram. Isso. Por exemplo, acreditamos em você, está fazendo rápido, não sei, o tempo vai falar, mas os pais sempre acreditaram no que ia fazer correto. Nessa época, você já estava há quanto tempo com a Nathalie? Essa é a parte boa. Imagina. A gente se conheceu em setembro do ano 2021. A gente ficou junta e em abril de 2022 a gente mudou para cá. E quando eu falei com meus pais que ia embora, era se não me engano, foi em janeiro de 2022. Ou seja, 4 meses? 4 meses de ter conhecido a Nathalie. Você acha que eles em algum momento viram ela como culpada dessa mudança? Sim. Sim? Sim. E a Nath falava nessa altura, eles estão me vendo assim, mas eu falava, não, tá cerrada, não é assim, eu conheço meus pais. Mas era. Depois eu percebi, com o tempo, mas aqui, quando eu estava incerto na situação, não dava para ver. Estava cegado um pouco, mas depois também percebi a postura e a visão dos meus pais nesse momento, mas o bom que já passou. Eles viram também que foi uma boa escolha, com uma boa parceira, que foi com a mulher correta, Sim. que foi na altura correta. Eles perceberam depois também. Por isso foi uma coisa de crescimento de todos, porque eles perceberam depois todas essas coisas. O Gonçalo está feliz, o Gonçalo está crescendo, tem boa experiência agora, resolveu as piores coisas, está com uma boa parceira, com bom apoio, tem a sua família. Então, hoje em dia, foi uma decisão que eles vêm para trás e dizem, não, fizeste o melhor. Sim. Fizeram o melhor. Sim, isso é o mais importante. Eu acho que, pouco a pouco, eu imagino que para os pais, eu não tenho filhos ainda, mas eu imagino que para os pais deve ser um choque, mas eles criaram vocês dois bem, a sua família e a família dela, e vocês agora estão a escrever a história de vocês e tudo está a correr pelo melhor caminho possível. Sim, para mim a única... Não foi a única coisa, mas foi um assunto que foi o mais difícil para mim, dessa altura que eu falei que ia emigrar, que, bem, todo mundo sabe, deixar a sua mãe, seu pai, a sua avó, todo mundo... É difícil, mas quando eu também di a notícia que ia embora, a minha irmã falou que ela estava grávida. E eu fiquei, nossa. Vai perder o crescimento do sobrinho. Vou perder o crescimento do meu sobrinho, o nascimento dele. Vou perder muita coisa. E aí eu fiquei com a dúvida se sair ou não. Só por causa dela. Porque para mim, minha irmã é tudo na vida. Tudo. E quando ela falou, estou grávida, nossa. Aí parece que a decisão pesou 3 vezes mais. Pesou muito mais. Aí mudou tudo para minha cabeça. Foi? Mas aí eu também pensei, já está comprado, está tudo pronto, agora toca enfrentar a decisão. Sim. Foi difícil. Eu conheci a meu sobrinho pela primeira vez por telemóvel. Sim. O primeiro aniversário dele por telemóvel, primeiras palavras dele por telemóvel, tudo assim por telemóvel. O bom que eu agradeço todos os dias, e agradeço a minha irmã também, que ela fez um trabalho excelente como mãe, e ela falou sempre de o seu tio para meu sobrinho. Para que ele não esquecesse você. Para que ele tenha esse crescimento, tendo em consideração que tem um tio que mora fora. Sim. Então, sempre quando ele falava comigo por telemóvel, quando já estava falando mais, falava por meu nome, já conhecia, sabia de mim. Sim. Então, isso eu agradeço sempre, que foi a melhor coisa que ela conseguiu me dar. Sim, sem dúvida. A Alana, a dona também desse podcast, junto comigo,
ela deixou um afilhado no Brasil e o afilhado está crescendo. Nós já vimos ele pessoalmente, está cada dia mais bonito, mais inteligente. É. Você já viu o seu sobrinho pessoalmente ou ainda não? Já vi. Já viu? Vi, sim. Foi, se não me engano, foi no mês de maio de 2024 que a minha irmã veio para cá. Veio? E chegou de surpresa. Ah, que fixe. Aí minha namorada com ela planejaram que eu não soubera nada. Nesse dia tínhamos uns amigos chilenos também que iam viajar e nós fomos deixar eles aqui ao aeroporto de Lisboa. Os meus amigos já foram embora, tudo bem, e quando eu estava aí a aguardar, a minha irmã chegou. Ah, e como é que foi para você ver o seu sobrinho ao vivo? Foi maravilhoso, porque eu vi ela, comecei a chorar. Foi só num segundo, comecei a chorar e vi a meu sobrinho, estendi o braço para ele, também com esse medo de ele não querer. Sim. Mas também eu sinto de que, se ele não quer, tranquilo. Sim, pouco a pouco, no tempo dele. Pouco a pouco, ele está me ver pela primeira vez, Sim. não é igual que um telemóvel. Então ele é pequenino, com menos de 2 anos, 1 ano e meio, um pouquinho mais, quase 2 anos. Então ele me viu e abraçou. E foi assim, nossa, e aí quando abracei ele, senti o seu cheiro pela primeira vez, eu toquei o seu cabelo pela primeira vez, suas mãos. E aí foi uma sensação, nossa, que não sei, que não vou esquecer nunca. Foi uma coisa mágica. Sim. Logo, logo vocês vão se ver de novo, eu tenho certeza disso. Logo, Sim. logo ela tá a fazer outra surpresa aí pra você. Agora é minha vez. Sua vez de ir? Sim. Boa. Já estamos fazendo com minha namorada de tudo para conseguir viajar para o Chile. Já nós moramos aqui há quase 4 anos e ainda não conseguimos viajar. Mas agora já está só na minha cabeça esse objetivo e tento planejá-lo já para este ano. Vão conseguir, de certeza. Bem, Gonçalo, já passamos pelo Chile e agora vamos para Portugal. Como é que foi a sua adaptação aqui, seus primeiros meses, primeiro ano de Portugal? Como é que foi isso? Os primeiros meses dava para estar tranquilo, porque nós também estávamos a trabalhar muito tempo em Chile. Chegamos cá e também falamos assim, vamos nos dar um tempo, tipo férias. Também para conhecer, sair um pouco. Fomos um fim de semana para a Itália. Que fixe. Voltamos e tudo bem. Primeiro eu acho que 2 a 3 meses, tranquilo, para conhecer, se adaptar e normal. Viajar, bem, comer, Sim, descansar. Isso é importante. Mas depois, já quando começou, já é hora de se concentrar e começar a trabalhar pelas causas que mudou. Conseguir a documentação, abrir os papéis, trabalho, tudo isso. Em resumo, o primeiro ano, eu acho que até o primeiro ano e meio, pela minha parte, foi muito difícil, porque eu sempre trabalhei na restauração. Aqui ou no Chile? Aqui. Aqui, ok. Lá no Chile, graças a Deus, sempre consegui trabalhar na minha área, que é sempre ligado ao desporto. Mas ao futebol? A futebol, sim. Ok. E treinos e coisas assim, aulas, tudo isso. Mas cá, eu também vinha consciente que ia trabalhar em qualquer coisa. Mas também nunca pensei que, nesses trabalhos que eu passei, ia trabalhar com pessoas que não queriam te ajudar, por exemplo. Que essas pessoas que gostavam de te ver confuso. Sim. Gostavam de te ver com medo, tipo, não sei, não queriam que você surgiera, não queriam que você aprendera. Sim. E eu nessa altura eu não percebia isso, ou seja, eu experimentei essas situações, ficava triste, chegava a casa, chorava, depois ficava com uma sensação de não querer voltar ao dia seguinte para o trabalho. Por causa também de não voltar a ficar aí por 8 horas, a passar situações desagradáveis, humilhantes. E então, isso foram os 4 primeiros empregos que eu tive cá. Tipo, os colegas que não te ajudavam, para falar assim, os colegas. Não te ajudavam, gostavam de te ver assim, confuso e tudo. E por outra parte, como eu trabalhava na restauração, sempre, tipo, em cafetárias, coisas assim, também eram os clientes. Clientes que não gostavam do migrante, que não gostavam de alguém que não falara português, porque eu cheguei cá sem ter conhecimento nenhum de português, só obrigado. Bom dia, boa tarde, só. E como é que você chegou nesse nível que você tem hoje? Só por
porque eu tive uma coisa na cabeça que, independente da experiência negativa desses trabalhos, eu sempre continuei, segui, e sempre estive a trabalhar, a aprender coisas sem que ninguém me ensinara. Sim. A ler, ou por exemplo, eu trabalhava com um balcão, com coisas salgadas, doces, normal, de pastelaria, coisa assim. Então, o que eu fazia? Apontava num caderno as coisas com um nome que eu conhecia em espanhol, chegava em casa, fazia uma tradução em português. Sim. E depois, quando eu ia falar com um cliente, já falava com esse nome em português, mas estava a falar errado. Sim. Tinha clientes que ficavam chateados porque eu falava um nome de um produto mau, mas outros que ficavam rindo, mas de boa maneira, e me ensinavam a como dizer. Sim. Tinha de tudo. Mas o que aconteceu que, como era muitas vezes esse cliente que não queria te ajudar, que queria fazer passar vergonha, que era tipo 3, 4 clientes desse tipo por dia, 5 dias por semana, chegou um tempo que eu já estava cansado e já fiquei a ter uma insegurança própria. Sim. E já não queria voltar ao trabalho, comecei a sair dos trabalhos, às vezes chegava, estava um mês, saía, por causa disso, porque eram momentos, experiências que eu já tinha medo de passar. Medo de voltar para o dia seguinte e ser humilhado e passar por essa situação Sim. constrangedora. O que é estranho para mim, Gonçalo, porque um passarinho me contou que eu fui a primeira pessoa que falou português contigo. Não sei se é verdade, que foi a primeira pessoa que, enfim, te incentivou a falar português e falou em português. E nessa altura eu fiquei confuso, porque eu pensei, Gonçalo fala, eu percebo. Por que você acha que é difícil você não falar a língua de um país e você ter tanta dificuldade para praticar essa língua? Não sei, eu acho que, por exemplo, tem coisa, a fonética, por exemplo, tem uma pronúncia que há dois tipos de pessoas. Há uma pessoa que vai perceber pela tua língua que você não é nativo. Sim. E que vai dizer palavras que vão 90% é correta, mas tem uma fonética que você não fala perfeito. É normal, porque você não é nativo. E tem outra pessoa que você pode falar do mesmo jeito, mas essa pessoa vai brigar consigo. Sim. Tu não falas português, tu não falas nada, que aqui... São esses dois extremos. Agora, eu até hoje, já morando 4 anos, eu sinto que não falo perfeito. Mas você fala muito melhor do que 50% das pessoas imigrantes que vêm para cá e não falam português. Porque você não fez curso. Não, nada. Você só fala. É impressionante isso. Foi só ouvindo. E muita gente diz que o espanhol é próximo do português. Não. Eu acho que não, porque eu acho a mesma coisa. São muitas palavras que são diferentes, a gramática é completamente diferente, a forma de falar, a questão verbal, a questão dos pronomes, que na Espanha existem muitos pronomes. Então, eu acho que... Me desculpa se você está ouvindo esse vídeo e você acha que o sotaque do Gonçalo é ruim, mas a sua vida é medíocre e você precisa mudar isso. Porque... Eu vou te contar uma história que eu contei no último episódio que eu gravei. Existe uma brasileira que é muito famosa no Vale do Silício, nos Estados Unidos, e ela gera uma empresa onde essa empresa ajuda as startups e empresas que querem fazer uma ponte entre Brasil e Estados Unidos. Ou seja, ela ajuda nesse intercâmbio. E quando eu estive lá em 2014, eu ouvi ela falar inglês a primeira vez. Gonçalo, ela falava as palavras, assim, uma pronúncia... Era muito longe de perfeito. Acredite, muito, muito longe de perfeito. E aquilo me fez confusão, porque, às vezes, até no Brasil, no curso de inglês, a pessoa tem medo de falar e errar com uma pronúncia ruim, ou uma pronúncia que não é a correta, ou com um tempo verbal que não é o correto. E eu pensei, essa mulher já está aqui há... Acho que ela já tinha mais de 20 anos. Ela é diretora de uma empresa e ela fala o inglês desse jeito. E ela tem amigos em inglês, ela tem um negócio em inglês e ela... Tudo funciona. E eu falei, por que existem pessoas que se importam tanto com a questão de pronúncia se o mais importante é comunicar, é eu te entender e você me entender? Claro que
sempre quem puder fazer um curso ou puder se aprofundar, ou se você quiser entrar numa universidade, os níveis vão mudando. Mas nesse dia virou uma chave para mim, porque eu pensei, às vezes não é você, é o meio onde você tá. Então se você tá no meio de pessoas assim, é você que tá no meio errado e as pessoas estão erradas, você não está errado, entende? Então eu acho que é muito por aí também. A pessoa às vezes já tem uma vida que pode ser medíocre, pode ser triste, ou a pessoa está num momento ruim, mas eu acho que nada justifica você tratar tão mal uma pessoa que está a vir para o seu país e contribuir, não é? Como você teve. Sim, era a mesma coisa que eu também me perguntava. E também que nessa altura eu já comecei a ter sessões com a minha psicóloga. E eu dizia a mesma coisa. Por que se importam tanto como o que eu falo? Por que não veem que eu faço um esforço? Por que tem pessoas que sim aceitam e outras que não? Mas aí é uma coisa também que simplesmente é porque não há pessoas que não gostam do migrante. Sim. E vão sempre te atacar no seu ponto débil, que é a pronúncia. Qualquer coisa que você faça. Se você tiver a pronúncia certa, eles vão atacar em outro ponto. Porque imagina, não sei, eu chegava lá com um tabuleiro e falava coisas, bom dia que vão precisar. E era assim, se já queria brigar contigo, já começaram a procurar palavras que você está falando errada. Ou era uma frase simples e eles diziam, desculpa, não percebo. E eu, na minha mente, pá, tá. Estou falando bom dia, ou seja, o quê? Então, aí às vezes dava-me uma vontade de dizer gírias e eu sabia que aí ia perceber. Sim. Então, era só por causa que queria brigar. Mas tinha pessoas ao contrário. E aqui não quero falar de todo mundo. Sim. Não todo mundo é igual, mas sim. As pessoas mais jovens era o que aceitavam. Aceitavam a tua língua, a forma de falar, a maneira de se expressar. Até porque consomem mais a cultura também, não é? Você vê hoje em dia, quem não conhece Bad Bunny? Também. Quem não conhece uma música em espanhol? Sim, então eram as pessoas mais velhas que não aceitavam. Ou que não queriam simplesmente você atender eles. Já passou que nesse trabalho, umas situações que a gente pediu ao dono do bar que eu não atendesse eles, que viera outro, que falara português. E o que seu chefe falava? Não, por isso eu mudava muito de emprego no início, porque quando eu comecei a ver que no mundo ou na área da restauração nunca ninguém vai te defender, sempre o cliente vai estar ter certo. Razão. Sim. Eu comecei a ficar já mais chateado. Por exemplo, quando foi essa situação, chamou outro e aí praticamente o chefe levou-me para trás e falou assim, uma coisa que se não fosse por essa pessoa, não acontecia. Estava tudo normal, tudo bem. Mas como aconteceu esse dia, ele levou-me para trás e falou assim, se tu não falas português, vai-te embora. Como assim? O que acontecia se essa pessoa não falava nada? Eu tinha português para ele. Sim. Então. E você foi embora? Eu fui embora sozinho. Não esperei a ninguém. Eu falei assim, tá, vou. Não saí esse dia, aguardei mais um pouco, mas comecei a ver que aí nesse lugar o cliente era um deus. Sim. E aí essas coisas para mim incomodavam, porque todo mundo é pessoa. Não por ser cliente vai ter mais valor que eu. Sim, claro. E uma coisa que até hoje ainda vejo que acontece, ou seja, eu também quando eu vou de cliente, eu vejo que dá-me um valor por sobre um empregado, eu mesmo falo que não. Por exemplo, se um empregado enganou com um café e traz-me uma coisa errada, e já vi que vem um chefe e vai brigar com ele, porque fazem isso frente aos clientes, também não tem um filtro. Eu já falei muitas vezes que não, que está tudo bem, que errou, é normal. Eu posso aguardar, porque tem muita gente que sempre está com pressa. E sempre eu falo assim, eu posso aguardar, não é culpa dele, tranquilo, normal. Porque eu também já estive nessa parte. Sim. Então, é uma coisa que não muda, acho eu, que não muda. Sempre o cliente vai ser o todo. Aí são coisas que não gostava e eram experiências que fizeram me sair, como também numa pastelaria. Falo estas duas situações porque para mim foram as que mais marcaram. Sim.
que um cliente vai um cliente habitual, também o cliente habitual sente-se dono do espaço, chega lá e tira as moedas na minha cara. Na sua cara? Chegou uma moeda aqui. E o que você fez na hora? Não, nessa hora eu sempre fiquei com raiva, porque nessa hora eu fiquei congelado. Fiquei assim, o quê? Quero um café. E eu falei assim, e por isso tem que tirar a moeda na minha cara? E chega o dono, o que foi aqui, Gonçalo? Ele me tirou as moedas, vai para trás. Ô senhor, o que queres? Um cafezinho? Sim, eu faço para o senhor. E aí ficou. Ou seja, ele não te defendeu? Nada. E o senhor ficou fazendo isso como ele é normal. E eu tive que ir para trás a lavar pratos, sair do balcão. E como é que você suportou isso mentalmente? Você já tinha psicóloga na altura? Sim, já tinha. Falei com ela também tentou me dar as ferramentas todas para suportar isso, mas ela também me perguntava, por exemplo, se eu estava nessas situações no trabalho, o que eu fazia para tentar tirar essas emoções. E eu falava que eu ficava sempre com emoções retidas. E chegava em casa e tirava tudo em casa. Sim. E essa também que eu vou agradecer sempre à minha namorada, porque ela sempre me ouviu, sempre deu uma mão, um abraço. Sim. E ela teve que escutar da minha parte todas essas coisas por muito tempo. Mas também eu estava a me sentir culpado por chegar em casa e sobrecarregar a ela com todas essas emoções. Sim. E eu ficar mais liberado, mas ela carregada, era injusto. Sim. Por isso eu procurei ajuda com psicóloga. Mas a psicóloga deu-me algumas ferramentas, tipo, para eu conseguir liberar. Se era preciso sair e dar uma volta, fazê-lo. E se o chefe brigava por eu fazer isso, ir-me embora. Assim, tinha que começar a fazer coisas rápidas e tomar decisões. Sim. Então comecei a fazer isso. Nesse dia que aconteceu a coisa das moedas, como fiquei congelado, fui para casa de banho do trabalho e chorei. Chorei e bati um pouco a parede porque tinha uma raiva, tinha umas coisas que eu dizia, por quê? O que eu fiz? Se eu estava só no balcão com um sorriso, com todos meus problemas na cabeça, e ainda assim com um sorriso, a cumprimentar alguém que chega e tira moedas na cara. Então, foram coisas muito difíceis no início. Sim, tá difícil para mim ouvir isso, porque eu sei da posição privilegiada que eu tenho, eu trabalho como programador aqui em Portugal, e isso não me impede de olhar situações como a sua, olhar situações como a da minha esposa também, que relata problemas no trabalho enquanto professora. Infelizmente, essa questão de preconceito e discriminação ela tem crescido bastante aqui em Portugal. E eu espero que as coisas mudem, porque hoje estamos a falar aqui com imigrantes de sucesso, vamos falar de várias conquistas que você teve. E eu acho, honestamente, que ninguém precisa passar por isso no mundo. Não. Nós não ganhamos nada com esse tipo de situações, nós não crescemos enquanto humanos, absolutamente nada. Então, são coisas que, na minha opinião, podem ir para o lixo se hoje você está aqui, é muito mérito seu e da sua companheira, porque, como você disse, vocês brigaram juntos, vocês estão juntos, e um dá o suporte para o outro, né? E eu acho muito triste ter que ouvir esse tipo de situação em pleno século XXI, honestamente. E também não acho que é uma coisa que envolva uma profissão específica, infelizmente. Tem pessoas na minha profissão que sofreram isso. Tem pessoas como o Vinícius Júnior que também sofrem por serem de uma etnia e fazerem sucesso. Eu acho, Gonçalo, que uma coisa que incomodava mais as pessoas não era só você falar errado, era o fato de você tentar. O fato de você estar aqui e tentar também incomoda muitas pessoas. Imagina, nós vamos falar de várias coisas boas e quando as pessoas que trabalharam com você ouvirem no podcast, eles vão ficar com raiva, porque acho que o mundo também é assim. Você fazer sucesso incomoda um pouco, não é? Há pessoas que não são suas amigas de verdade, elas começam a se distanciar, porque você começa a melhorar, você começa a atingir um outro patamar. Então eu acho que é por aí também essas situações. Gonçalo, você falou sobre as suas experiências na restauração. Não sei se você sabe, enquanto professor, mas Portugal tem hoje uma falta de professores imensa. Não sei se você teve acompanhado também o caso da minha esposa, a questão da validação dela, o que aconteceu. E eu tenho curiosidade para te perguntar, você nunca teve vontade de validar o seu diploma aqui? No início sim, mas depois não. Porque, por exemplo, dos meus sonhos, porque
no início aqui do capítulo, eu estava falando dos sonhos com minha namorada que tínhamos de emigrar. Mas Sim. isso era um sonho conjunto. Sim. Agora, meu sonho pessoal, que porque também queria migrar, é porque eu sabia que aqui na Europa tinha formações muito boas em relação a futebol. Sim. Por as escolas da UEFA, as escolas do Real Madrid, do Barcelona, do Sporting. Tem muita coisa aqui para você ser bom na área. Lá no Sul América era mais difícil, mais fechado, mais né? fechado, sim. Então aqui você tem uma coisa também porque é o espaço Schengen, você faz um curso tipo em Espanha, consegue trabalhar na Itália, em Portugal, em qualquer coisa, é mais aberto. Sim. Então meu sonho era vir para a Europa e fazer formações, me especializar nisso. Uhum. Então, quando cheguei cá e passou o tempo e às vezes falar com pessoas e eu dizia, eu sou professor. E por que não trabalho na escola? Faz equivalência. Estamos a precisar de professor. Mas eu também, no Chile, quando eu terminei a carreira, eu nunca falei, ou sempre fui formado, como é pedagogia, é igual, né? Pedagogia, sim. Para trabalhar na escola, mas eu não queria. Ah, em Chile também não. Então, para mim, uma opção de trabalhar na escola em Portugal também não era. Eu queria aproveitar o meu título, o meu cartão de universitário, para entrar a fazer especialidade aqui em Portugal. E isso é o que eu vou fazer já. Boa. Tive que passar muito tempo, 4 anos, porque são coisas que demoram, né? Os papéis, está tudo normal. E agora que já está tudo já certo, está tudo alinhado, já para mim já é uma etapa que já vou começar a fazer isso. Vou começar agora, após 4 anos, a cumprir os meus sonhos pessoais. Ah, boa. Então, boa. por isso não foi uma opção fazer equivalência, porque fazer equivalência é para ir a uma escola. Sim. E eu não queria. E não quer trabalhar com futebol. Ou seja, a gente pode dizer aqui que seu objetivo agora profissional é trabalhar com uma equipa de futebol. Sim, esse é meu sonho. Uma equipa profissional, porque eu não vou dizer, eu quero trabalhar não sei, no Real Madrid. Não. Sim. Posso, mas é uma coisa de muitos anos. Sim, muita preparação. Tem que ser um craque. Poderia ser tipo um Galitos, a treinar miúdos, por exemplo. Sim, partir de baixo, partir normal, mas começar a ter experiência aqui em Portugal, também fazer uma aula com a língua, que também é um desafio. Mas já fiz, como eu dizia, como eu sou professor, um dia fiz uma candidatura muito tempo atrás para um ginásio. Um ginásio local, não de cadeias, Sim. local. Mas eles ligaram, pediram algumas coisas, não deu certo. Mas eles ficaram com o meu contato. Um dia me ligam e era para ir a fazer uma substituição. Ah. Eu fui lá, a gente gostou da minha aula e comecei a ser chamado sempre. Ah. Então já tenho experiências dando aulas. Boa, boa. Mas foram aulas de treinamento funcional, com ginásio. Tipo 10 pessoas em um ginásio fechadinho, uma aula de 60 minutos. Mas já tenho essa experiência, mas ainda não tenho uma experiência fazer uma aula de futebol. Vai ter. Com criança ou com meus maiores. Sim. Ainda não. Mas vou ter. Para isso, preciso me especializar e ter conhecimento para falar com segurança. Sim, sem dúvida. Você vai conseguir, Gonçalo. Eu acho que a sua determinação te coloca no caminho certo. E essa vai ser mais uma de várias conquistas que você já teve aqui em Portugal. Estou sabendo aí de algumas coisas novas. Queria saber de você quais coisas você e sua namorada já conquistaram aqui em Portugal. O que vocês já, seja material ou seja nível pessoal, o que vocês já sentem que, ok, aqui em Portugal eu conquistei isso? Muita coisa. Depois de todo esse tempo difícil, começou a revertir a situação, começaram já a sair os frutos. Sim. Do esforço, da união com ela. E, por exemplo, como imigrante, você comemora as coisas até o mais pequenas possível. Por exemplo, um trabalho com contrato, comemoramos. O primeiro salário, comemoramos. Já depois, a falar de coisas mais de tempo, quando chegou... Nem sequer quando chegou, quando tivemos a marcação Prima. A marcação depois de 2 anos... Ou seja, vocês esperaram 2 anos para ter a primeira marcação na AIMA. Só a marcação, imagina. 1 ano por aí. Quando chegou aí, você tem a marcação no dia X? Comemoramos, porque já estamos quase. Depois, após a marcação, comemoramos.
Depois já passou quase um ano. Para minha namorada foram 6 meses, para mim 9. E chegou a nossa residência em casa. Comemoramos. Porque era uma coisa que a gente vem aqui a buscar, o cartãozinho. O cartão, sim, para poder estar tranquilo, poder viajar quando quiser. Isso era importante. Mas também sempre foram umas coisas assim, nós sempre queríamos procurar coisas melhores. Por exemplo, nessa altura chegou a residência, estávamos num trabalho. Mas eu sempre queria, para eu conseguir estudar, ou para ter uma disponibilidade de fazer um estágio, ou fazer coisa, eu precisava ter um trabalho que fosse flexível. Agora, como está uma oferta de trabalho em Portugal, que há muita coisa para fazer, mas os trabalhos flexíveis são pouco. Sim. Um desses trabalhos é de motorista, de TVD. Sim. E eu disse, eu acho que vou precisar fazer isso. Então, o que precisamos? Vamos a pesquisar informação. Saía muito melhor comprar um carro que alugar. Sim. Então, compramos um carro. Boa. Comemoramos, agora temos um carro. Agora, a formação do TVD já está quase, ainda não consigo começar, mas já está quase. Mas esse trabalho vai me ajudar para eu conseguir também estudar. Sim. Trabalhar e estudar. Porque se você tem um trabalho mais tradicional, por exemplo, da maioria dos migrantes que tem trabalhos com turno rotativo, folga rotativa, sim. É difícil ter um horário para estudar ou fazer um pós-laboral. Também não pode. Você trabalha os fins de semana, às vezes sai à meia-noite, não consegue. E ter um trabalho de segunda a sexta, das 8 às 5, consegue, mas é mais difícil. E para esse trabalho pedem residência, fazer outras coisas. Mas então foi a residência, depois o carro, começou a passar o tempo e a nossa maior conquista, que é recente de agora, que conseguimos comprar casa. Que maravilha. Olha, quem diria, trabalhando na restauração já conseguiu conquistar tantas coisas aqui em Portugal. Sim, é uma coisa que com ela falamos que estamos orgulhosos um de outro porque com quase 4 anos cá já temos casa, um carro, então são as coisas mais importantes. E agora, graças a isso, também vai conseguir mudar, no meu caso, de emprego. Sim. A uma coisa que eu também queria, um emprego flexível. Então são coisas que pouco a pouco se você planeja. Sim. Você decreta e quer, eu vou aí, vão acontecer coisas, mas eu vou aí. Mantém firme no foco. Mantém um foco firme, porque vão passar muita coisa no caminho, mas se você vai dar mão com sua parceira, você consegue. E agora nós conseguimos comprar casa e também agora no fim do mês já vamos mudar para lá e vamos começar uma nova vida, outro capítulo, outra história. Sim, sim, e vai ser cheio de sucesso, com certeza. E como é que foi essa compra dessa casa? Quando é que vocês tiveram a ideia? Não, por que a gente não compra uma casa? Como é que foi toda a história? Desde a decisão até a escolha, o crédito também, que é uma parte interessante. Sim. Nós fizemos pelo crédito o crédito da habitação para menores de 35 anos. Ah, ou seja, pelo programa do governo. Pelo programa. Então foi a 100%. Foi 100%. Boa. Agora, nós também no início tínhamos essa desvantagem, que tínhamos ouvido muita história de casais jovens que fizeram, mas sempre deram uma entrada. Ok. Nós, nesse caso, não íamos fazer. Então, tínhamos esse risco, esse medo que o banco não aceitara nada. Mas, graças a Deus, tivemos no processo uma boa pessoa no banco, uma boa pessoa da equipa que fizemos da imobiliária, umas muito boas pessoas que eram os donos da casa que compramos. Então, toda essa equipa ajudou para conseguir fazer. Tiveram que procurar muito pela casa? Como é que foi essa escolha? Sim, a nossa ideia primeiro era morar na margem sul de Lisboa, porque gostamos muito das praias. Sim. Então, essa era a nossa ideia. O que acontece é que uma das coisas que o programa diz, que são 2 coisas importantes que às vezes a gente não sabe, que são a casa tem que estar pronta para habitar, ou seja, não tem de precisar de obras nenhuma. Eu não sabia dessa regra. Tem. E a outra regra é que a casa tem que ter por obrigação o licenciamento de habitação. Então, o que aconteceu? O banco, quando você faz o processo, o banco te dá um valor promédio para você procurar. Sim. Você começa a procurar e você vai achar muita coisa. Aconteceu muito que na margem sul tem casas que estavam dentro desse valor, mas quando você liga, tem licenciamento de habitação? Não, porque era uma loja. Não, okay. Porque era uma garagem. Sim. Não, porque é pré-fabricada. Não tem licenciamento. O banco não dá.
Ou às vezes você via, tinha licenciamento de habitação, tudo, mas era uma ruína. Ou seja, precisava de obras. Ou tinha uma casa normal, mas não tinha teto. Ah. Então, como é? Então, começou a ser muito difícil. Então, aí, um dia, numa conversa com ela, procuremos mais. Portugal é lindo, tem coisa por todo lado. Foi quantos meses, assim, esse início da procura até achar o lugar onde vocês ficaram? Eu acho que foi mais ou menos 3 meses. 3 meses? É. Ok. Depois, quando tomamos a decisão de procurar para outro lugar, fomos ver o norte e aí tem muita opção. Muita. Ou seja, o norte tem mais opções do que o sul. O sul já está mais saturado, vamos dizer assim. Ou seja, para o sul, tipo Algarve, também tem. Só que lá, como fica mais apartado das cidades grandes, não tem muita também opção de trabalho. Sim. No verão é sol, no inverno está morto. Fomos ver para o norte, perto de Porto, e aí encontramos casas muito boas, com melhor preço, casas prontas para habitação, com licenciamento, tudo certinho. E aí encontramos a casa, fomos fazer visita, gostamos dessa casa e começamos a fazer tudo para ficar com ela e conseguimos ficar com ela. Quando vocês entraram na casa, vocês já sentiram ali que a casa ia ser de vocês? Sim, porque nesse dia que nós fomos fazer visitas para o norte, nós fomos a ver 3 casas. Uhum. Só numa sentimos que a casa era nossa. Quando as outras pessoas da imobiliária das outras casas dizem, gostaram, querem fazer outra coisa? Não, obrigado. Mas quando falamos com a equipa dessa casa e gostaram, adoramos. Queremos ficar aqui. Ou aí seja, essa equipa começou a ajudar em tudo. A equipa que era a imobiliária, Sim. os donos da casa e também o banco. E o banco. Ok. E aí eles começaram também a comunicações entre eles, entre o banco e a imobiliária com os donos, a imobiliária com nós com o banco, e começamos a fazer uma rede e deu certo. E quanto tempo levou isso? Como é que foi esse processo até o final, que é a assinatura da escritura? Foi um processo tranquilo ou foi um processo demorado? Foi um pouco demorado e foi um pouco estressante, mas foi por causa de uma coisa. Porque normalmente eu já conheço pessoas que já fizeram e normalmente o processo é rápido. Sim. Por se alguém quer fazer, o processo normal é rápido. Leva quanto tempo, assim, mais ou menos? 3 meses? 2 meses já está pronto. Você achou a casa e em 2 meses você já pode estar aí a morar nela. Assinou escritura nesse tempo todo. É rápido. O que aconteceu é que a casa que nós encontramos era uma casa antiga e foi renovada. Ok. Então, os papéis estavam atualizados com a casa antiga e tinham que atualizar de novo para as dimensões. Sim. E a forma da casa nova. Mas não era tudo, mas eram alguns. Essa atualização demorou um tempo e trago também que a marcação para assinar a escritura, a data limite era o 15 de fevereiro. Que era quanto tempo desde que vocês acharam a casa? Eram 2 meses. 2 meses, ou seja, vocês acharam a casa e a escritura ficou marcada para 2 meses depois. 2 meses. Ok, que era o limite. Ou seja, a escritura não. Por exemplo, o banco te dá uma folha como de aceitação do crédito. Essa folha tem uma validade, que são 2 meses. Dentro desses 2 meses, você tem que marcar a escritura. Sim. Mas tem que passar por um processo também e tudo. Só que a escritura, nós conseguimos marcá-la no último dia desse papel. Sim. No limite máximo, ou seja, 15 de fevereiro, há pouco tempo atrás. Por quê? Porque os papéis estavam demorados, tinham que atualizar coisa, certificado energético, coisa assim. Então, por isso foi um pouco estressante, por isso foi um pouco demorado também, porque foi todo no limite do tempo. Sim, tudo contadinho, né? Sim, e também recebíamos mail do banco. Lembrem que ficam 5 dias para esgotar o prazo e nós estávamos assim. Então, com essa pressão, também foi um pouco estressante, mas deu tudo certo. Na última semana, saiu tudo. Tudo aconteceu. Tudo e aconteceu. Como é que foi? Vocês viajaram para o norte para poder assinar a escritura. Sim. E no dia da assinatura da escritura, o que aconteceu? Não vai saber. Imagina, a data limite das folhas de aceitação do crédito, o último dia era o 15 de fevereiro. Ok. Me enganei. 16, que era segunda-feira. Nós tínhamos marcada a escritura para sexta-feira, 13 de fevereiro. Chegamos lá, fomos para o norte, chegamos ali e quando vamos para a loja,
da notaria a assinar a escritura, a pessoa daí a notária fechou a loja e foi embora e não avisou a ninguém. E nós ficamos aí fora. Eu começo a ligar para o banco. O que aconteceu? Nossa, foi um processo que aconteceu? Por que está aqui? E a nossa representante do banco, Sim. ela dizia, não sei, ninguém avisou que a notaria ia fechar. Mas a notaria tem horário de fechamento às 18 horas. E a escritura estava marcada para 17. Ok, uma hora antes Uma hora do antes. fechamento. Então, ninguém percebia por que a mulher se foi. Tanto assim como a cidade é pequena, um dos donos da casa conseguiu contactar com ela e ela diz que ela pediu para adiantar a escritura às 16. E como ninguém chegou, ela viu. foi embora. Mentira. Por quê? Porque o processo normal é que se a pessoa da notaria vai a mudar o horário, a primeira pessoa em saber sou eu, Sim. nós, ou seja, os compradores, Sim. e o banco. E fica tudo atualizado na hora. E isso nunca aconteceu. O banco não fazia ideia que a mulher foi embora. Então foi uma coisa assim horrível. O banco ficou com conhecimento, começou a fazer tudo rápido e disseram que conseguiram marcar para segunda-feira, ou seja, o último dia dos papéis, mas com o horário a combinar. Ok. Tivemos que ficar o fim de semana inteiro no norte e segunda-feira de manhã me ligam do banco que a marcação estava para 17 horas de novo, mas em outra cidade. Ah, sim, não Melhor, era no mesmo porque escritório. Eu não queria voltar com essa mulher, porque se eu assinava com ela aí, esquece, eu ia brigar. Então fomos para outro lugar, aí a notaria tinha conhecimento, confirmou a hora, tudo como tinha de ser feito. Confirmou a hora, nós chegamos lá, assinamos, deu, fechou, tudo bem. Aí ficaram mais tranquilos. Aí já mais terminou. Uma conquista, comemoraram. E como é que vocês contaram para a família sobre a compra da casa? Nós contamos antes da escritura. Antes de dar certo já, Sim. de finalizar tudo, ok. Quando o banco aceitou o crédito, ou seja, aceitou que vão pagar a casa por nós, aí nós ligamos à família. Na minha família, todos choraram, porque era uma coisa que eles também queriam para mim, que meus pais, que eu de pequenino, diziam, tenta ter a tua casa, tenta não ficar assim alugando, Sim. porque meus pais, por exemplo, até hoje ainda alugam. Então eles não queriam essa situação para mim e para minha irmã. Sim. A minha irmã também conseguiu comprar a sua No Chile. no Chile e eu consegui comprar a minha acá. Então eles ficaram muito felizes, orgulhosos, emocionados também. A minha avó também, que eu falo muito com ela. Todo mundo ficou muito feliz, orgulhoso pela Nath, por mim. E a família dela também. Todo mundo feliz, todo mundo quer vir cá. Sim, agora já tem um sítio para visitar, que vocês podem receber do jeito de vocês, o espaço de vocês. Isso é outro, que agora nós temos um espaço próprio para receber alguém, seja família, amigos de Lisboa, amigos Sim. do Chile. Então temos agora essa tranquilidade de que temos espaço para receber alguém e que a casa é nossa, que ninguém vai mexer, que ninguém vai ligar, que tem que sair, que não. É nossa. Nossas regras, nosso espaço, nossas decisões. Então foi a maior conquista do ano 2025, foi o melhor. Do ano passado porque compramos o carro, chegaram as residências e compramos casa. Olha, para nós também. Para mim e para a Lana foi a mesma coisa. 2025, o abençoado para todos nós. Foi muito Chegou bom. tudo Chegou se resolveu. Agora também a gente consegue viver a vida um pouco mais tranquilo, né? Assim, como você falou, depender de um senhorio que vai vender a casa ou que vai colocar a casa para alugar para outra pessoa. Essas situações realmente são muito ruins, seja no Chile ou seja em Portugal, onde quer que nós estejamos, né? Bem, amigo, já falamos da compra da casa e das suas conquistas. Agora nós estamos perto do fim do nosso podcast. Mas antes eu queria trazer um tema que acabou por ser polêmico para nós imigrantes no ano passado, que é a questão dos subsídios. Você, enquanto imigrante, já chegou a utilizar algum benefício
aqui em Portugal, que não fosse, por exemplo, a compra da casa, o crédito a 100%, que fosse o SNS ou um seguro-desemprego? Já chegou a usar a saúde pública, por exemplo? Já chegou a usar alguma coisa assim? Por exemplo, em quanto à saúde, não, porque, por exemplo, a saúde pública é gratuita para todos. Sim. Então, eu fiz agora uma inscrição há pouco tempo de um centro de saúde perto da minha casa. Fizeram uma marcação para eu fazer uma consulta médica, tipo, para 2 meses depois. Já fiz essa marcação, agora tenho que fazer o exame. E agora, como vou mudar de cidade, eu estou pensando em não marcar por exemplo, um atendimento médico para levar os resultados, sino que levar lá. Sim. Porque lá é mais rápido. Mas isso pela saúde pública? Pela saúde você fez? pública, sim. Ok. Mas assim, tipo, um subsídio pela saúde, não. Agora, nós temos já este segundo ano que não vamos a ter completo porque vamos ter uma mudança de casa, tem que informar que vai mudar e tem que cancelar o subsídio de aluguel. Uhum. Tem esse subsídio que chama-se Porta Jovem, que dá um pequeno valor para te ajudar a alugar. Ah, não conhecia. Porta Jovem, o nome? Porta Jovem, sim. Nós tivemos esse subsídio no ano passado e eles davam 50% do aluguel, mas tem que cumprir muitos requisitos. Por exemplo, o seu recibo de vencimento não pode ser muito alto, tem que ficar em uma porcentagem dentro do IRS. Uhum. Tem muita coisa que tem que cumprir. E aí dão uma ajuda, que é por um ano. Quando finaliza esse ano, você tem que fazer uma renovação. Mas a regra diz que se um segundo ano é aceitado, eles dão uns 75%. Ou seja, não, era 50, 35. Uhum. Já não te dão a metade do aluguel. Ainda assim, eu sempre digo, qualquer ajuda é bem-vinda. Sim. Ainda assim me deram um 10%, eu ficava feliz, porque é uma ajuda que precisa, ajuda muito. Faz diferença, né? Faz. Morando em Lisboa, né? Como você mora, Lisboa. as rendas aqui são bem altas, então imagino que isso faz diferença no orçamento. Então, essa ajuda, você pode renovar por muito tempo, mas cada ano a porcentagem vai sendo mais baixa. Agora nós estamos no segundo ano, com 35%, mas também a regra diz que se você muda de casa, você tem que cancelar o seu contrato de aluguel nas finanças e também cancelar o subsídio pela Porta Jovem. Sim. Nós temos de fazer isso agora. Sim. Porque se você fica calado e vai embora para casa, sempre vão saber que você mudou. Sim, Depois claro. vai chegar uma carta que você deve dinheiro e vai ter que pagar todos esses meses que você ficou calado. Então, melhor fazer direitinho, fazer correto como que é e comunicar que você vai mudar no dia X e que quer cancelar o subsídio. Porque você já teve ajuda, mas agora vamos mudar e vamos ter que fazer isso. Esse é um subsídio que nós temos agora. E também agora, o que nós temos, mas que ainda não recebemos nenhum pagamento, mas já foi aceitado, é o subsídio de desemprego, que é por causa também da mesma, que nós tivemos que sair dos nossos trabalhos para mudar de cidade e, por enquanto, nós conseguimos ficar já firmes lá, Sim. receber o subsídio, mas a nossa ideia é trabalhar o mais cedo possível. Ou seja, não ficar muito tempo com esse subsídio. Pela minha parte, pelo menos não quero. Ou Sim. seja, eu quero chegar lá, como já março está rodando, eu acho que no fim de março vou receber, mas já em abril eu vou começar já a trabalhar. Sim. Então, vai ser um subsídio que vamos ter, mas também pela iniciativa de nós, vai ser por pouco tempo. Sim, sim, é uma transição temporária ali que vocês estão a passar. E é interessante você falar nisso, que não quer ficar com o subsídio muito tempo. Então, vamos puxar a pessoa que originou, vamos dizer assim, esse tema e essa polêmica. Imagina que estivesse aqui na nossa frente agora o André Ventura. O que você diria para ele? Que está errado. Que está errado? Por quê? Errado. Porque ele diz que, por exemplo, o erro que eu acho que ele faz, que ele mete os imigrantes todos num saquinho. E ele não vê que, por exemplo, o maior ingresso na segurança social foi por causa dos imigrantes. Os velhinhos que estão a ser reformados estão a receber por causa dos imigrantes. Então, são coisas que, também eu vou ser sincero, não tenho muito conhecimento nessa parte política, nem coisa assim, mas o que eu vejo é assim, todo imigrante que trabalha desconta e contribui. Sim. Todos. E não é pouco. Ou seja, você
é só ganhar mais um pouquinho do mínimo e já tiram. Então, às vezes, imagina, às vezes alguém que ganha um pouco mais do mínimo e recebe, por exemplo, o subsídio de Natal e férias uma vez por ano, os 10 meses que não recebe esse subsídio e ganha mais um pouquinho do mínimo, termina a ganhar menos, só no número, menos que alguém que ganha o mínimo. Sim. Porque quem ganha o mínimo não desconta o IRS e geralmente tem um subsídio de Natal e férias mês a mês. E na suma, ganha mais. Sim. Agora, quando chega esse mês que paga uma vez por ano, a pessoa que ganha mais termina ganhando mais. Só que essa pessoa que ganha o mínimo, que ganha um pouquinho mais, ou que ganha até 2.000, 3.000, 4.000 euros, desconta muito dinheiro. Muito dinheiro. E tem uma contribuição que Portugal não tinha muitos anos atrás. Por quê? Porque são trabalhos que ninguém faz, só imigrantes. Sim. Que principalmente o Portugal está em pé por esse dinheiro e por tudo que está aberto para o turismo. Que quem trabalha aí nessas coisas? O imigrante. Restaurante, hotelaria, recepção, sei lá, como é guia turístico, coisas assim. Todo mundo é imigrante. Então, é uma coisa que os migrantes contribuem muito e acho que ele está só com uma xenofobia para uma população e mete a todo mundo ali, mas não é igual. Não é, temos vamos dizer assim, como todo lugar, né? Nós temos as pessoas boas e as pessoas ruins. Sim. Também existem as pessoas como tu que querem sempre mais, são ambiciosas, existem pessoas que vivem de subsídios, mas existem portugueses que vivem de subsídios e existem imigrantes que vivem de subsídios. É isso que é importante a gente desmistificar, não é? É dizer que não é a nacionalidade que define a pessoa. É o estilo de vida, é a educação que ela tem, é o que ela quer para a vida dela. Então, eu acho que exemplos de sucesso, como os imigrantes que nós trazemos aqui no podcast, ajudam a difundir essa ideia de que todos que estão aqui estão a lutar pelos seus objetivos. E não é fácil, como você disse, ficar longe da família. Nós pagamos um preço muito alto para correr atrás dos nossos sonhos. E só quem vive isso na pele sabe o quanto isso custa, né? Sim. Então, eu compartilho da mesma opinião que a sua e não poderia ser diferente trazendo aqui a sua história e a sua vida, Gonçalo. Ainda falta conquistar mais alguma coisa aqui, além, claro, de poder ir para o Chile, que você disse, e de poder trabalhar na sua profissão. Tem alguma outra coisa que você ainda quer conquistar? Eu acho que só eu já estou grato com as coisas que temos, porque também eu sou ambicioso, como estava a dizer, gosto de ir mais e também por causa de que consegui treinar a minha cabeça para não, sei lá, não cair no chão. E se chego a cair no chão de novo, já consigo ficar em pé. Sim. Mas eu, por exemplo, tem mais coisas, não sei, eu acho que agora é só já ganhar uma estabilidade, ganhar também uma inserção na sociedade, sentir mais parte do país, que eu acho que cada ano ou cada tempo vou sentindo-me mais em casa. Sim. Agora, minha casa também sempre vai estar lá, no Chile. No Chile, sim. Nós somos daqui, somos de lá, não sei. Mas eu acho que, por agora, tirando isso da profissão, é só, eu acho que procurar estabilidade, procurar também um equilíbrio entre trabalho, vida, tudo. Morar, viver tranquilo, contribuir, fazer o bem, que a gente vem cá não fazer o mal, e continuar nessa linha, nessa ideia que a minha namorada também tem. Muito bom, Gonçalo. E quais dicas você dá, assim, um resumo para você ser um imigrante de sucesso como você é? Eu acho que se as coisas ficam difíceis, continuar. Não tirar a ideia da cabeça, ter um bom planejamento. Se vem aqui sozinho, vir também disposto a que vai ser ainda mais difícil, mas sempre ter rede de apoio. Tipo, continuar falando com a família, com amigos, fazer tua própria família cá, mas sempre ter um bom planejamento para que a tua ideia se cumpra. Ter assim um foco. Eu quero aí, vou me cair no caminho, vou rodar, vou me cair, vou estar aí no lodo, mas vou seguir. E se há que olhar para trás, é só para ver o que já conseguiu, não para voltar. Eu acho que é isso. Muito bom. A gente não podia encerrar de melhor forma, Gonçalo. E eu sei que você está indo para o norte, vai nos abandonar, mas é por um bom motivo. Sim. Eu estou muito feliz por você. Quero visitar vocês lá. Eu amo o norte, amo Francesinha. E você e sua esposa lá são bem-vindos na nossa casa. As portas vão ficar abertas sempre. Muito, muito obrigado, Gonçalo. E eu queria
encerrar esse podcast te perguntando qual a mensagem que você deixa para Matchbox e o que você deixa aí enfim, de mensagem para quem fica, os seus agradecimentos, o seu tempo que você passou aqui conosco. A mensagem para a minha caixinha é só um agradecimento enorme por ter me recebido a mim e a Naty, por ter construído uma comunidade muito bonita, por sempre nos convidar a fazer parte, por sempre motivar, por ter pessoas que queriam o melhor para si, que te desafiam a ainda ser melhor, a ultrapassar os teus próprios recordes, os esforços para ser melhor ainda, e sempre ter um ouvido aqui quando você tinha algum problema, sempre alguém ouviu, alguém tentou te ajudar. Então vai ser uma coisa que eu falava para Amadeu, para João, para Johnny, para Daniel também, que são as pessoas que levam também aqui a box, que uma das coisas mais difíceis de mudar para o norte, ficar um pouco mais longe dos nossos amigos, que é normal, que nós temos aí a Marco e a Romy, que são para mim e para a Naty a nossa família, com suas filhas. Deixar eles, mas também deixar a nossa caixinha, porque para mim a Matchbox era um espaço para me liberar, para sentir-me eu, para ficar feliz. Aunque às vezes vamos ser sinceros, você vinha cá, não tinha muita vontade, mas você chegava cá e se contagiava de uma energia boa, os treinos sempre desafiadores, bons, planejados, tudo. As pessoas muito boas também. Então, é uma mensagem de agradecimento que vou levar no meu coração sempre. Se eu posso voltar aqui em Lisboa um dia, sempre vou querer passar a cumprimentar e vou levar todos no nosso coração, na nossa cabeça. E é só. Muito obrigado pelo este tempo, foi mais humano a treinar. Melhorei muito, consegui fazer muitas coisas, não só físicas de treino, sino também da mente, do coração também. É o mais bonito que consegui. Muito incrível, Gonçalo. A gente não poderia terminar de melhor forma. Eu acho essa história incrível. Eu soube mais coisas da sua história hoje e eu desejo que você tenha sempre sucesso em tudo que você fizer, que sua vida seja leve como você é, mesmo nos momentos mais difíceis. Hoje, ouvir a sua história, a forma com que você relatou coisas tão difíceis, me inspirou, porque muitas vezes a gente acha que nós temos os problemas na nossa vida e aquilo é tudo. Na verdade, aquilo não é nada. É só uma passagem e serve sempre para nos lembrar por que estamos aqui e o que queremos conquistar, como você disse. Sim. Gonçalo, estamos juntos sempre. Estamos juntos, Marcelo. Um grande abraço, meu amigo. Sucesso sempre. Muito obrigado também pelo convite, estar aqui, de contar minha história, da minha namorada também, que foi difícil, mas hoje, como diz o nome, são imigrantes de sucesso e que nossa história também vai nos motivar a continuar a fazer coisas. Muito obrigado por ter este espaço de eu falar da história e também das pessoas que ouçam, que saibam também que você pode conseguir tudo, com planejamento, com sonhos e não perder o foco. Así que obrigado, Marcelo. Sem dúvida. Matchbox, até o próximo episódio. Um abraço, migrantes. Estamos juntos sempre. Obrigado.